Quarta, 13 de dezembro. Verso para memorizar. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem! Que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Mateus 15, 28. Mande-a embora. Nas regiões não alcançadas das cidades, muitos anseiam por esperança. Na época de Cristo, o que impedia os israelitas de levar a esperança do Messias a cidades como Tiro e Sidom? O nacionalismo e o preconceito cegaram o povo para as oportunidades de olhar para seus semelhantes, que ansiavam pela esperança predita nas profecias do primeiro advento de Cristo. Hoje, nas cidades, há muitos grupos com os quais Jesus quer que seu povo compartilhe a bendita esperança do segundo advento. E, assim como Jesus não se importava com etnias, não devemos nos importar. Ouça Atos 10, 9 a 16, 28, 34 e 35. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço, por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz lhe falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida, aquele objeto foi levado de volta para o céu. A quem se dirigiu dizendo: Vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil ou de entrar na casa dele, mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Então Pedro começou a falar. Ele disse: Reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Pergunta 5. Como você resumiria a lição ensinada pelo Espírito Santo? Enquanto esperava o almoço, Pedro teve a visão de um lençol cheio de animais e pássaros imundos. 3 vezes foi dito a ele que se levantasse e comesse. Deus usou essa visão para confrontar o orgulho religioso e a intolerância de Pedro contra os gentios. O apóstolo finalmente entendeu esta verdade. Ele disse: Reconheço, por verdade, que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Dentro desse contexto, vamos refletir sobre as lições de Tiro e Sidom. Observe novamente Jesus e sua interação com a mãe Cirofenícia. Que lições os discípulos aprenderam nessa expedição que se relacionava também com a visão de Pedro? Como podemos aplicá-las à nossa vida hoje e ao chamado de Cristo nos últimos dias para a sua missão nas cidades? Que preconceitos nos impedem de ver as necessidades dos que vivem nas áreas urbanas? Que oportunidades Deus nos proporciona nas cidades para expandir nossa compreensão da missão e confrontar nosso nacionalismo, orgulho espiritual e intolerância? Jesus pacientemente ensinou os seus discípulos, que ainda não entendiam completamente que o grande plano divino da salvação era para toda a família humana, não apenas para uma nação ou grupo étnico. O Espírito Santo pode nos ajudar a vencer a intolerância e o preconceito, a fim de completar a missão nas cidades.
Ouça Gálatas 2, 11 a 13. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. É difícil se libertar dos preconceitos aprendidos desde a infância. Gálatas 2, 11 a 13. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles.